Olá, tudo bem com vocês? Como você está emocionalmente, psicologicamente, as suas relações sociais e familiares? Como você está hoje? Você já parou um pouquinho para pensar em si mesmo? De vez em quando é necessário que nós paremos um tempo para fazer uma autoavaliação, pensar em si mesmo, na sua projeção de vida, nos seus sonhos, nos seus planos, nas suas conquistas, naquilo que você já alcançou, na sua estrutura relacional, como estão os seus vínculos familiares, os seus vínculos sociais, o que está de fato trazendo crescimento e benefício, agregando para o bem, ou o que está prejudicando a minha vida diária, o meu dia a dia. Nós temos que lembrar que nós somos construídos pelo ontem, mas temos a expectativa do amanhã. Ou seja, somos construídos pelas experiências que passamos, por aquilo que buscamos aprender, por aquilo que buscamos crescer. A todo momento, nós estamos num constante aprendizado na vida. E isto é muito bom. Mas a partir do momento em que aquele momento específico foi vivenciado, ele se torna passado, ele se torna experiência, será de uma maneira em que vai acrescentar essa experiência no meu aprendizado de vida, mas eu tenho que prosseguir adiante, eu tenho que consentir com aquilo que vai me fazer bem e procurar compreender a vida da melhor maneira possível. Nós, nos últimos anos, né, temos uma classificação colorida dos meses, cada mês é identificado por uma cor, e em setembro, que é o que nós estamos agora, está identificado como Setembro Amarelo. E o que significa isso? Amarelo por ser uma cor de alerta, uma cor e transmite a ideia de peso, de doenças, muitas vezes. É claro que em culturas diferentes nós temos identificações diferentes para as cores, mas no Brasil nós temos o amarelo ligado a algumas questões, ligado à riqueza, por exemplo, ao dinheiro. A bandeira nacional brasileira tem a cor amarela porque reflete as riquezas do país, mas de uma maneira popular e de uma maneira comum, o amarelo representa atenção, desespero, doença, e é por isso que setembro foi classificado como Setembro Amarelo, um chamado à atenção com relação à vida, com relação às dificuldades, sofrimentos humanos, ao autocuidado, porque se nós não cuidarmos de nós mesmos, nas nossas limitações e nas nossas questões pessoais, nós vamos ter muita dificuldade em prosseguir com a vida de maneira que essa vida seja saudável e tenha qualidade. E é este o propósito de Deus para todos nós, que nós tenhamos qualidade de vida, que nós não apenas vivamos, não apenas passemos por esta vida, projetando tudo para a vida futura, mas que de fato nós vivamos com muita qualidade de vida, que tenhamos um certo conforto, que tenhamos paz, que tenhamos bons amigos, que tenhamos bons relacionamentos familiares e sociais, que tenhamos uma boa formação ética, moral, intelectual, espiritual, ou seja, né, a palavra de Deus ela nos leva a compreender que Deus quer sempre o melhor para cada um, reconhecendo que as pessoas têm percepções diferentes acerca do que é bom para ela. Existe um senso comum naquilo que vai ser bom para todos, todo ser humano, e por isso vira um padrão, mas existem também as particularidades, as diferenças na individualidade que devem ser respeitadas. Assim como as pessoas gostam de cores diferentes, alimentos diferentes, né? Tem um modelo de vida diferenciado,
mas existe um padrão de moral, de ética, de respeito que deve ser comum entre todas as pessoas. E ao longo do tempo, nós vamos aprendendo com a maturidade discernir entre o bem e o mal, desprezar o mal e escolher o bem. Um dos textos que fala sobre isso de maneira mais direta, mas eu quero trazer um pouco para o campo da filosofia e da interpretação psicoemocional dentro da filosofia da vida, está em João capítulo 10, versículo 10. É um texto muito conhecido. E ele diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aqui a palavra de Jesus falando o seu propósito de ensino, o seu propósito de apresentar a vida com qualidade para que todos tenham uma vida saudável, para que todos vivam de uma maneira tranquila. Esse texto, até de maneira teológica, ele é muito mal interpretado, porque o ser humano tem a tendência de jogar a responsabilidade em outra pessoa. É aquela frase que é conhecida no ditado popular, o jargão popular, que diz que quando a culpa é minha, se é minha, eu coloco em cima de quem eu quiser. E muitas pessoas têm a mania de fazer isso. Para tirar a responsabilidade pessoal, ele acaba projetando a culpa, projetando o negativismo em cima de outra pessoa. E a interpretação desse texto do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 10, versículo 10, por muito tempo trouxe essa conotação. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E a pergunta que fica por detrás desta mensagem é: quem é este ladrão que vem somente para roubar, matar e destruir? E aí muitas pessoas vão aplicar a interpretação desse texto falando que o ladrão é o inimigo de Deus, é Satanás, o adversário, é aquele que vem matar, roubar e destruir. Mas, no contexto real, não é disso que o texto está falando. Primeiro, na nossa vida, se nós não tomarmos cuidados, nós vamos ter muitos ladrões, né, que são colocados por nós mesmos em nossas vidas. Por exemplo, um ladrão muito comum que tem em nossa vida hoje, diariamente, são os meios eletrônicos. A mídia, se não souber ser bem utilizada, se torna um ladrão extremamente perigoso, porque ele rouba algo que é invisível, mas que é irrecuperável, que é o tempo. O tempo que você perde não pode ser recobrado. E quantas pessoas têm perdido tempo na internet, têm perdido tempo com vídeos que não acrescentam em nada, com situações, muitas vezes, de desavenças, de discussões, porque alguém entendeu uma palavra mal colocada dentro de uma mensagem de WhatsApp ou dentro de uma postagem de Instagram, Facebook ou qualquer outro meio de mídia social. Então, nós temos que tomar cuidado para manter na nossa mente, no nosso coração, aquilo que realmente edifica. Mas o culpado disso não é o sistema eletrônico. O culpado não são os vínculos de redes sociais. O culpado disso, né, única e exclusivamente, é a pessoa que está perdendo o domínio próprio, perde o domínio sobre si mesmo. E aí ele se torna o ladrão de si mesmo, roubando um tempo precioso que jamais será recuperado. Tem pessoas que perdem horas e horas com distrações que não vão levar a nada. É claro que todo ser humano ele tem momentos de lazer, são momentos de necessidade de lazer. Todo ser humano precisa de ter este momento de descanso, de espairecer, de sorrir, de brincar, de descontrair.
mas isto não pode ocupar a maioria do seu tempo. A maioria do seu tempo deve ser utilizado com algo que realmente edifica. Inclusive, até nas distrações, nós podemos nos distrair com questões que são edificantes. Nós não precisamos apenas de distrações, mas podemos fazer um bom passeio, uma boa viagem, estar visitando amigos, compartilhando a vida com pessoas que nós amamos. E para isso, nós temos que dar prioridade ao ser humano, prioridade à pessoa, o que não acontece muitas vezes. Muitas vezes a pessoa dá prioridade ao eletrônico. Então, quando você estiver com alguém, até por uma questão de respeito, né, se volte para esta pessoa, mas se volte na plenitude daquele momento em que você está vivendo. Se você está com um amigo, com familiares, não fique no celular, né? Porque a pessoa que está com você merece mais atenção do que um equipamento eletrônico. A pessoa que está com você merece uma atenção de compartilhar a vida maior do que uma pessoa que está distante. Então, deixe para usar o celular ou o sistema eletrônico que você usa nos momentos em que você tem a sua solitude, o que não é solidão, mas é aprender a viver só consigo mesmo. Ter momentos pessoais, que é algo que as pessoas estão com muita dificuldade de ter hoje, momentos de qualidade pessoal, porque sempre ela traz um terceiro para a sua reflexão, seja através do celular, através de um vídeo na televisão, de um filme, de um programa. As pessoas estão sempre querendo buscar algo que já vem pronto para ela, ao invés dela construir o pensamento, a ideia, a mensagem, a partir das suas próprias pesquisas e experiências pessoais. Poucas pessoas hoje, infelizmente, têm o hábito de ler um livro físico, e quando leem alguma coisa pelo sistema eletrônico, tem o hábito de ler pela metade, não conclui a leitura, passa por cima, né, de muitas questões que são importantes para a construção do pensamento, mas ele fica tão entediado com a leitura que ele acaba pulando espaços, pulando parágrafos, pulando ideias que, ao final do contexto, ele não vai absorver o máximo daquilo que ele está pesquisando, daquilo que ele está lendo. Então, o pior ladrão que nós temos hoje somos nós mesmos, aqueles, né, que se colocam numa postura de vida em que está roubando o próprio tempo. E aqui o texto de João 10:10, Jesus fala: o ladrão vem somente para roubar, e quando ele rouba o tempo, ele está roubando algo extremamente precioso, porque tempo também tem a ver com vida. A qualidade de tempo tem a ver com a qualidade de vida, e o tempo em si tem a ver com a vida. Afinal de contas, por que nós celebramos aniversários? Porque nós celebramos um período de tempo onde tivemos conquistas e realizações. Então, nós pautamos a nossa vida através de tempo, porque sabemos que nessa vida nós não temos muito tempo. Então, devemos aproveitar da melhor maneira e com a maior qualidade possível. O ladrão vem somente para roubar, para matar e destruir. Matar o quê? Muitas vezes, né, a ausência de domínio próprio e esta dificuldade de foco, de objetivo, de perspectiva, de planos e projetos está matando o seu futuro. Hoje, quando nós falamos a respeito de suicídio, um dos problemas mais sérios que nós temos é o suicídio ideológico.
que é quando a pessoa mata os seus ideais futuros, as suas conquistas, os seus objetivos. Ele não está pensando no futuro, ele não está pensando na sua vida daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Ele não está pensando no que é preciso fazer para alcançar os seus sonhos e projetos. Então, a pessoa que vive somente aquele momento específico, que quer desfrutar o máximo da vida em cada instante, sem se organizar, sem projetar para o futuro e sem ter sonhos, planos e projetos, esta pessoa está fatalmente matando o seu futuro. Ela está roubando o tempo atual e está matando o seu futuro, porque o futuro vai chegar. Agora, se você não estiver preparado para que este futuro chegue com qualidade, você vai ter uma idade mais avançada e não vai ter realizado, não vai ter conquistado muitas coisas. E aí a vida passa a ficar pesado, porque, como diz uma poesia de Vinícius de Moraes, né, a vida depois dos 40 é como um pedreiro construir a casa com ferramentas gastas. Né? E, de fato, à medida em que nós vamos passando o tempo, nós temos que ter em mente que temos que ter construído boas perspectivas e devemos ter construído algo palpável, né, o que já está em nossas mãos, mas devemos manter os sonhos e os projetos. Quando nós desistimos de sonhos, nós estamos matando a nós mesmos. Ninguém pode viver sem objetivo, sem sonho, sem projeto, porque senão a vida passa a não ter sentido nenhum. Então, o ladrão vem somente para roubar, matar e, por último, aqui na fala de Jesus, destruir. Afinal de contas, se eu não tenho domínio sobre mim, se eu estou roubando o que é mais importante para qualquer pessoa, que é o tempo de qualidade, se eu estou matando os meus sonhos e os meus projetos, meus objetivos futuros, então automaticamente a destruição vai fazer parte desta vida. E é por isso que nós temos que tomar cuidado para não entrar num processo de autodestruição, assim como o mundo está caminhando para um processo de autodestruição. As pessoas falam muito a respeito da evolução do mundo, mas não podemos esquecer que evolução é uma palavra que não tem apenas uma conotação positiva, porque nós temos questões extremamente negativas que também evoluem. Quando uma doença evolui, não quer dizer que ela está causando algum bem, trazendo algum benefício. Uma doença que evolui, ela está piorando a qualidade de vida. Um câncer que evolui, ele está matando as pessoas. Então, nem sempre evolução tem a ver com progresso. Nós temos que tomar cuidado para discernir dentro da evolução aquilo que realmente edifica, aquilo que realmente nos traz benefício, aquilo que realmente nos traz bons frutos. Existe um ditado bastante conhecido que diz que o amor de Deus é tão grande que ele permite que cada um escolha o que quer plantar. Mas ele também é tão justo que todos irão colher exatamente o que foi plantado. Então, tome muito cuidado com aquilo que você está plantando, com aquilo que você está semeando na sua vida. Né? Por quê? Porque certamente você irá colher aquilo que você mesmo plantou. Muitas pessoas, por exemplo, se sentem abandonados na velhice pelos filhos, pelos parentes, mas durante a sua construção de família, a sua construção de vida, ele não criou vínculos afetivos e amorosos com as pessoas. Foram pessoas rudes, pessoas difíceis de trato, pessoas
que não queriam proximidade nem amizade com ninguém, nunca estenderam a mão para ninguém, nunca tiveram o prazer de auxiliar alguma pessoa, e depois reclama que não está sendo auxiliado em nada, que foi abandonado muitas vezes pela família, pelos filhos. É só uma reação àquilo que foi a ação dele na construção, no seu passado. Então, observe, né, aquilo que realmente está roubando o seu tempo, que está roubando a sua vida, o que está te matando a ponto de te conduzir para a destruição. E é dentro desse contexto que Jesus não só apresenta os problemas, mas ele também traz a solução. E ele diz assim: qual é a solução para tudo isso? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida. Esse é o propósito de Jesus, para que você tenha qualidade de vida e não projetando isso só para a vida eterna. A nossa vida eterna como cristãos deve começar aqui. Eu tenho que ter uma boa base de ética, de moral, de integridade, de respeito daquilo que é aprovado por Deus dentro dos princípios e valores cristãos. Então, nós temos que observar a nossa qualidade de vida, aquilo que nós estamos construindo para poder chegar aos nossos objetivos e aquilo também que Deus tem como proposta para nós. Jesus, ele fala: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que você viva com qualidade, com esperança, com sonhos, com projetos, que você não traga para si esta morte ideológica. O suicídio ideológico é quando a pessoa mata as suas perspectivas de futuro, quando ele olha para si somente para sobreviver diante do momento ou de um futuro muito curto. Ele não está projetando para uma integridade e de um futuro melhor. Para si mesmo, não é nem para o outro, é para si mesmo. Porque se cada um construir o melhor dentro da perspectiva de Deus, cada um construir o melhor para si, naturalmente ele também está fazendo o melhor para o outro. Então, quando você melhora a sua qualidade de vida, você melhora a qualidade de vida de todos aqueles que você compartilha a sua vida também, com o seu cônjuge, né, a sua mulher, o seu marido, com os seus filhos, os filhos com os pais. Aquele que busca equilíbrio, crescimento e melhora, né, de fato, ele alcança algo muito maior. Então, Jesus fala: eu vim para que tenham vida. E como alcançar esta vida em plenitude de qualidade? Colocando os ensinos de Jesus Cristo, o ensino da palavra de Deus em prática em nossas vidas. Quando nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos de Deus, nós vivemos em paz, com uma qualidade de vida muito boa, apesar dos problemas e adversidades que esse mundo nos oferece. Nós, em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Nós, guiados pelo Espírito Santo, como filhos de Deus, podemos vencer todas as adversidades. Nós, guiados pelo Espírito Santo e tendo Deus o Pai como nossa companhia, ser amigo de Deus diariamente, faz com que nós observemos a vida por um viés positivo, de crescimento, de qualidade, não somente a nós individualmente, mas a todos aqueles que compartilham a vida conosco. Então, não projete a culpa de nada para ninguém. Busque soluções, busque qualidade de vida. Deixe Deus cuidar de você e ensinar através da Bíblia a melhor maneira de você administrar a sua vida, as suas relações sociais, familiares, as suas finanças, a sua qualidade de saúde física, mental, espiritual, psicológica e psicoemocional. Então, Deus,
Ele quer que você tenha vida, mas a tenha em abundância, que você tenha, de fato, qualidade para você e para todos aqueles que você convive. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pelos teus cuidados e como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos os que estão acompanhando essa mensagem. Que o Senhor conceda da tua paz, sabedoria, discernimento e que todos possam desfrutar da vida com os teus cuidados, com o teu auxílio, com a direção do teu Espírito Santo, com a intercessão e o foco de Jesus Cristo, teu Filho, que é por quem nós oramos. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, uma excelente vida e busque compreender os bons projetos para o seu futuro todos os dias.